nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, eu intitulei de Cavalos de Troia Espirituais. Eu sei que todos nós já uma vez ou outra ouvimos falar sobre essa história, para alguns mitologia, para outros dizem que é história real, mas real ou não, ela tem uma simbologia muito forte para todos nós. E a história do cavalo de Troia, eu acho que todos compreendem. Começa uma guerra entre troianos e gregos. Pelo que diz lá a história, começou por causa de uma paixão recolhida, um amor não correspondido. Mas depois de um tempo de luta, depois de muito tempo de luta, os gregos não conseguiam romper a fortaleza dos troianos, cerca de 10 anos batalhando. Eles têm uma brilhante ideia. Um dos guerreiros teve a ideia de fazer um cavalo gigante, com o seu interior oco, onde ele poderia colocar várias, existe um nome, né? Mas eram vários pelotões de guerreiros dentro desse cavalo, e deixou na porta da fortaleza dos troianos. E eles acharam que aquilo era uma rendição dos gregos, e pegaram aquele cavalo, colocaram dentro da fortaleza deles, e festejaram, comemoraram. E quando eles estavam todos já bem para lá de meia-noite, muitos já dormindo, jogados em qualquer lugar, o exército grego saiu do cavalo e dizimou os troianos. E na vida que nós vivemos hoje, a vida espiritual nossa, tem muito dessas coisas. A gente tenta... atente para a questão de que durante 10 anos, segundo a história, eles não conseguiram derrotar os troianos atacando, afrontando. Mas em uma noite, com uma estratégia de guerra, eles derrotaram todos aqueles. Com uma aparente rendição. Eles se infiltraram, eles foram para dentro, e de dentro para fora eles destruíram os troianos. Existem algumas coisas que eu quero compartilhar mais, mas para continuar, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo 12. Livro de Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, o versículo 12. E ele diz assim, a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Nota bem aí, já anote isso, que a coroa da vida não é para todos, é para aqueles que suportam provações com perseverança. Amém? A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele é o mesmo e ninguém o tenta. Amém, queridos? Entenda uma coisa: Deus é bom. Deus é bom. Todos os problemas que nós enfrentamos na vida, ele é consequência de uma desobediência a Deus de nossa parte. Não foi ele. Ele disse como deveria ser. Se você compra um aparelho e você
ignora as orientações do manual de usuário e o seu aparelho danificar, você tem direito a ter outro? Não. Apenas se você cumpriu todas as regras que diz o aparelho. Então você pode reclamar por um defeito que foi de fabricação, de outra coisa. Mas se foi por mau uso, não, é responsabilidade sua. A questão aqui é que, na verdade, eu estou dizendo aos irmãos que a minha mãe passou para o Senhor no início desse ano. Meu pai tem 73 anos, também uma pessoa que tem já saúde fragilizada. Meu sogro está agora numa UTI, com a situação dele bem delicada. E sabe de uma coisa? Em tudo isso eu vejo a bondade de Deus. A minha oração, eu já disse ao Senhor nas minhas orações, e Ele sabe qual é o desejo do meu coração. Eu quero que o meu sogro venha, passe mais uns meses aqui conosco, até que venha morar aqui. Mas sabe como eu termino a oração? Senhor, faça a Tua vontade e me ajuda a ter alegria na Tua vontade. Ah, mas pastor, você não chorou quando a sua mãe morreu? Eu chorei, e ainda de vez em quando eu me pego chorando por causa dela, pela saudade que ela me deixou. Mas a alegria em Deus eu não perco. A minha confiança em Deus eu não perco, porque em tudo Ele é bom. Amém? Eu estava falando com a minha esposa, eu tenho 46 anos. Perdão, 30 e 16, né? E eu estou cheio de coisas já, a minha dormência, sabe? Dores que eu não sei nem... Tem partes que eu nem sabia que tinha, agora eu sei que tem porque está doendo, né? Mas por que eu estou vivendo isso? Por causa da minha própria irresponsabilidade comigo. Não foi Deus que me fez ir para essa situação, ou estar nessa situação. Então, nunca levante a voz para o Senhor e diga: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está me provando? Ele não vai fazer nada a não ser nós mesmos. E ele continua o texto dizendo: ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então não sou eu. Mas pastor, o que isso tem a ver com o cavalo de Troia, né? O que isso tem a ver com o cavalo de Troia? É que nós hoje estamos vivendo numa geração, interessante isso, né? No meio político hoje, social, a gente ouve muito de narrativas, né? E infelizmente a vida espiritual, a vida cristã, a vida com Deus passou a existir com base em narrativas. E o maior perigo é que as narrativas são, na maioria das vezes, enganosas. Elas não são verdadeiras. Olha o que o texto está dizendo. O homem é provado pela sua cobiça. Sim ou não? É isso que o texto disse. Amém? Agora, Jonathan, alguém cobiça não ter nada? Alguém cobiça viver uma vida pobre, miserável? Não. Só que quando a pessoa está numa situação de não ter nada, ela diz que está sendo provada. Sim ou não? Ela diz que está sendo provada porque ela está passando por uma situação difícil. E eu quero nessa noite trazer um outro ponto. Eu quero trazer um ponto de vista em que nós possamos entender que a situação difícil que eu estou vivendo, ela é resultado de eu ter sido reprovado quando fui provado. Eu não sei se você compreende, mas vamos tentar compreender. A situação que eu estou vivendo, entenda, os troianos não foram provados quando o exército estava atacando frontalmente.
eles foram provados. Queres vir para cá pregar no meu lugar? Já tens. Não estou te criticando, estou gostando. Porque é isso que nós precisamos entender. O que é que realmente está nos provando? O que nós estamos dizendo que estamos vivendo? Ou alguma coisa antes desse momento? Nós fomos provados. E porque fomos reprovados, nós passamos por situações. Então nós devemos compreender o momento, a situação que nós estamos vivendo. E como em Apocalipse, a carta à primeira igreja, lembra de onde caíste. Lembra o que foi, como é que foi. Recua, porque a Bíblia diz, queridos, que Deus não resiste a um coração quebrantado. Que Deus não resiste a um coração humilhado. Mas o problema é o nosso orgulho, a nossa soberba. 99,99999 dos acidentes aéreos são por falha humana. Aliás, não só os aéreos, também qualquer tipo de acidente. Por quê? Porque em algum momento esse humano não reconheceu uma coisa. Eu estou lembrando da queda do avião com o time de Chapecó, né? Por um erro do piloto, que lhe custaria cerca de, parece que era 5 ou 6 mil dólares, ia custar para o piloto o erro que ele cometeu. Por ele não querer dar a volta, porque ia estampar para todo mundo que ele havia errado, e ele ia ser multado, ia pagar, ia ter uma punição quanto a licença dele, uma multa de 5 a 6 mil reais, eu não lembro. Aconteceu a morte daquelas dezenas de pessoas, porque alguém não reconheceu o seu erro e colocou a vida de outras pessoas em risco. Eu, marido, quando não reconheço o meu erro, estou colocando a minha vida em risco, a vida da minha esposa, a vida do meu filho. Eu, filho, quando não reconheço os meus erros, estou colocando em risco a minha vida, a vida dos meus pais, a vida dos meus irmãos. Eu preciso entender o que é provação e quem resiste a ela. Então, quando esse povo foi provado, quando um general, um guerreiro grego chamado Odisseu estudou o povo, ele não saiu dando pancada, e ele percebeu que os troianos eram criadores e domadores de cavalos. Os troianos não receberam um presente por qualquer motivo, por qualquer razão. Satanás não vai te provar por qualquer bobagem. Cauê, Satanás não vai mais mandar droga para te provar. Prostituta não vai mais mandar. Ele sabe que você já armou a resistência. Só que ele continua te estudando. E ele não vai bater de frente. Mas ele vai te tentar, colocando o inimigo dentro. Então, depois de ele haver estudado, ele vai e constrói o cavalo, porque corretamente tá sumindo o nome do Jonathan da minha cabeça. Como disse corretamente o Jonathan, ele sabia que eles não aceitariam qualquer presente, eles não facilitariam. Mas quando eles viram um cavalo, estufou logo o ego. Com certeza, isso aí é um sinal de rendição, porque acharam uma estrutura bonita, puxaram para dentro. O inimigo não vai nos provar com coisas que nós vamos rejeitar, ele vai nos provar com coisas que nós vamos aceitar.
que muitas vezes nós vamos inclusive festejar, até mesmo dar glória a Deus, sem nos aperceber que é um cavalo de Troia espiritual para nos destruir, para aniquilar. Irmãozão, o Marco falou que tem pessoas que não estão vindo hoje, é verdade. Tem muita gente que não está vindo devido às situações de pandemia e tudo isso aí, os medos que ocorrem. Mas normalmente é um grupo pequeno mesmo aqui. E em grande parte por culpa minha. Porque eu não creio num culto evangelístico. Eu creio na evangelização pessoa por pessoa. Eu creio que o culto é para crente. Crente é que tem que cultuar a Deus. Então a igreja tem que sair para a rua, ir em casa e evangelizar e ganhar uma para Jesus. Mas aqui é para a igreja. E por que é pouca gente? Porque é culpa minha. Porque quando é que eu vou abrir espaço? Quando a pessoa já comeu pelo menos 1 quilo de sal comigo. Quinta-feira nós vamos ter uma pregadora tremenda aqui ministrando. Ai, Jesus. A irmã Edivânia, 2 anos congregando aqui. Mas não vem pregador de fora, com nomes e renomes, e assumir o púlpito aqui sem que eu conheça ele, sem que eu conheça a igreja onde ele congrega, sem que eu conheça o pastor a quem ele responde, dificilmente virá. Porque eu tenho que zelar pelas coisas de Deus. Não é verdade? O inimigo ele vai nos estudar, e nós temos que ter visão de Deus. Então muitas vezes as pessoas festejam uma coisa que é contrária a ela, é para destruir parcerias, alianças. Você perguntou a Deus se é isso para fazer ou não? Normalmente eu venho para cá 2 horas antes de começar qualquer reunião. E eu não venho por outra coisa. É para ter um tempo com Deus, para falar com Deus, para pedir a Ele graça, orientação. Porque eu tenho temores. Eu preciso estar alerta para poder alertar. Ninguém pode guiar nenhuma pessoa a um lugar que ele nunca foi. Então eu vou partir para um outro exemplo que está no livro de Lucas, no capítulo 4. Nós não podemos ignorar, queridos, que nós vivemos num mundo. Lucas capítulo 4. E o mundo em que nós vivemos, ele está sob o domínio do mal. Aí entra a narrativa, a igreja vai reinar na terra. Vai. Com poder e grande glória. Mas não é hoje. Hoje o mundo jaz no maligno. Jesus disse, se o mundo fosse de Deus, se as pessoas fossem de Deus, não o teriam matado. Mataram porque não são. E Jesus diz para mim e você que nós somos odiados pelo mundo. Então não espera outra coisa de quem tem um conceito mundano na cabeça, de quem vive o padrão do mundo, de quem vive as coisas ofertas deste mundo. Ela odeia a igreja, ela nega Deus. Mais do que nega, ela profana, ela bagunça, ela banaliza. É isso que o mundo... Então nós não estamos em um mundo favorável a nós. Nós estamos num mundo que é contrário a nós. Até o dia em que o Senhor nos chamar nas nuvens. Terça-feira vamos falar mais sobre isso. E quando Ele nos galardoar e voltarmos para governar, então sim, o mundo estará sob o nosso domínio e o domínio do Cordeiro. Nós com Ele. Aí vai ser outro momento. Mas enquanto isso, não. Então, Lucas capítulo 4, Jesus está iniciando o seu ministério. Ele saiu do batismo nas águas. E veja bem, queridos, Jesus não precisava
de purificação, que é o que significa batismo. Jesus não precisava de purificação. Então, pastor, por que ele desceu às águas? Para dar exemplo. Unicamente para nos dar exemplo. Ele nos deu o exemplo. Então ele vai começar o ministério dele, 4 de Lucas, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias. Jesus, Jonatas, cheio do Espírito Santo, foi guiado para o deserto, ou no deserto. O Espírito Santo com Jesus. Ele acabou de ouvir: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele vai agora para um momento de deserto. Deserto, querido, aponta para momentos difíceis, momentos que não são desejados. Mas Jesus, cheio do Espírito, foi para lá. Então, cuidado quando você estiver em determinada situação, está diante do Senhor, está com fidelidade e está passando uma situação, acalma. Há um tempo. E depois que esse tempo passa, nós recebemos a coroa da vida. Amém? Ele passa 40 dias no deserto e, continuando o texto, diz: sendo tentado pelo diabo. O livro de Mateus fala apenas das últimas 3 tentações, mas Lucas nos dá uma clareza maior do texto, dizendo: ele passou 40 dias sendo tentado. O exército de Israel passou 40 dias sendo afrontado por Golias. Então há aqui alguma coisa profética acontecendo. Então, nesse período de tentação, nós não sabemos o que eram as tentações, mas pelo menos uma delas nós sabemos o que era. Continuando o texto diz: nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ou seja, depois dos 40 dias sem comer, Jesus teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. A primeira sedução, a sedução pela necessidade física. Só que quando eu estava lendo esse texto, irmãos, o Espírito me soprou algo. Se Jesus passou 40 dias sendo tentado, e a primeira tentação escrita, e na Bíblia não há palavra desnecessária, né? Tudo que está escrito há uma razão de ser. A primeira tentação descrita é com relação à comida. Eu acredito, e isso eu acredito, não está escrito na palavra. Eu acredito que durante os 40 dias em que Jesus estava ali no deserto, Satanás vinha com os maiores e os melhores manjares que poderia se ter na terra. Como ele não conseguiu fazer com que Jesus comesse o pão dado por ele, ele vai mexer agora no ego de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, ele vai atacar numa necessidade física de Jesus. Porque Jesus também, como nós, sentia fome. Porque era homem como eu e você. Porque ele não cedeu, porque ele não corroborou com as tentações, ele não se entregou. Quantas vezes a gente faz um voto, né? Vou fazer um jejum vamos fazer daqui a pouco para o encontro com Deus. 21 dias normalmente é o mínimo que a gente tem feito. No segundo dia o camarada já esqueceu tudo, já está
devorando tudo. Agora você imagina 40 dias sem comer, sendo o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus poderia ou não fazer pedras se transformar em pão? Sim. Eu estava pensando enquanto eu estava esboçando essa palavra. Por que nós somos provados? Me ocorreu o seguinte: as provações servem para mostrar a cada pessoa o que realmente importa para ela, onde está de verdade o seu coração. Porque as provações não têm a ver com salvação. Eu sou salvo por causa do nome e sacrifício de Jesus na cruz. Eu creio em Jesus, eu creio no sacrifício dele, eu sou salvo para a vida eterna. Então, por que ainda depois de ser salvo, eu vou ser provado? Para que seja provado onde é que está o meu coração, o que importa para mim. E sabe o que importava para Jesus? Obedecer a Deus. Mais do que ser admirado, mais do que ser aplaudido, mais do que ser reverenciado, para Jesus importava agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Olha o que ele diz aí, versículo 4: mas lhe respondeu Jesus, mas Jesus lhe respondeu, está escrito. Por que ele está dizendo está escrito? Porque Satanás disse, está escrito. Satanás sabia que havia poder em Jesus para fazer. E ele vai mencionar mais à frente a Bíblia. Porque Jesus vai usar a Bíblia agora e dizer, está escrito. Nem ou não só de pão viverá o homem. Deuteronômio 8:3, não precisa ir lá. Está escrito que não só de pão viverá o homem. Então, o que ele está dizendo? Continuando, lá em Deuteronômio, alguém pode correr para mim e abrir lá Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Diz o quê? Aleluia. Jesus tinha conhecimento da palavra. Por isso a nossa insistência, leia a Bíblia. Não usa a sua Bíblia como um objeto, como uma decoração, como um amuleto. Leia a sua Bíblia. Porque é na Bíblia que existe todas as respostas, todos os argumentos que nós precisamos para enfrentar. Então Satanás colocou diante de Jesus todas as delícias. Imagina você estar passando por dificuldades e chega alguém da Umbanda e diz, faça uma foto de macumba que eu vou fazer aqui. Eu estava orando para receber uma proposta e Deus mandou. Não era fácil dizer assim? Ou você recusa e continua passando necessidade? Porque Jesus recusou fazer o que Satanás quis e ele continuou passando necessidade. Ele continuou com fome. Mesmo que no seu espírito estava tudo certo, a sua carne tremia. Você fica 2 dias sem comer, um dia, quem não tem hábito, sua carne treme. Jesus está 40 dias sem comer. Como é que o inimigo tem te tentado? Onde é? Sabe por quê, queridos? Nós não conseguimos ver a longo prazo, Satanás vê. A gente, quando pega uma situação, a gente só consegue enxergar um raio muito curto aqui. A gente não consegue prever onde isso vai dar lá na frente. Por isso, às vezes, algumas pessoas são tidas por dura demais, por não aceitar determinadas coisas. Eu fiquei triste esses dias, a minha esposa me deu uma notícia, ela nem sabe o quanto isso me abalou. Mas o meu coração partiu.
porque um determinado grupo de homens de Deus aqui de Maceió transformaram em baderna a igreja do Deus vivo, aceitando casais homossexuais dentro da igreja e dizendo que é bênção, que Deus permite. Que Bíblia que eles estão lendo, queridos? Que Bíblia que eles estão lendo? Partiu. Sabe por que faz? Porque estão pensando nisso. Estão pensando na glória dos homens. Estão pensando em ser aceito pelos homens. E aceitam uma coisa dentro do reino de Deus, que é abominação a Deus. De Gênesis a Apocalipse está escrito. Porque Deus, quando criou, fez homem e mulher. Pastor, você não aceita? Não, pode me prender, pode me xingar, pode me cancelar em internet, eu não tenho problema com isso. Pode fazer o que quiser, eu continuo com a palavra. Eu vou continuar com o Senhor. Com um grupo pequeno de pessoas, meu irmão, mas pessoas que temem ao Senhor, que querem andar na verdade. Nós voltamos à igreja de Roma, vamos reunir de dentro de caverna, vamos reunir escondido, mas não tem problema, nós vamos continuar com a palavra. Não, cavalos de Troia no nosso meio, não. Porque as pessoas que chegam com essas ideologias são boas, são poderosas financeiramente, têm boa condição social. E os pastores que estão precisando, eu não vou dizer, aqui nós não fazemos apologia a dinheiro, mas não somos contra a prosperidade, é verdade. Há prosperidade, mas dentro de um princípio de Deus. Só que se eu precisar de bajular, de aceitar coisas que a Bíblia diz para mim não aceitar, para ter dinheiro, aqui não tem envelope por isso. Quem quer ofertar na minha vida, oferta. Quem quer ofertar no ministério, oferta. Mas eu não vou bajular ninguém. Porque depois, quando chega, lá na frente o resultado vai ser desastroso. Vai ser terrível para a igreja. Nós estamos vivendo esse tempo. O cavalo de Troia, queridos, ele fez com que os troianos se desarmassem. E a igreja está se desarmando. Ela está baixando a guarda. Ela está aceitando. Queridos, era uma igreja tremenda aqui. Estava crescendo, saiu de outra igreja, estava crescendo, estava sendo abençoado. E de repente, minha esposa conversou com um casal que saiu de lá. Porque não aceitou aquilo que estava sendo feito. E quantos outros? Mas quantos outros acham, não, está de boa. É assim mesmo, Deus é amor, paz é amor e tudo bem. É não, queridos. Satanás não consegue romper com a obediência, com o temor de Jesus na sua necessidade física. Querido, alguém aqui já passou fome? Assim, de não ter mesmo. Eu já passei fome, mas eu tinha. Eu passei fome porque eu quis. Também já passamos fome na selva, era um treinamento. Mas são coisas que você voluntariamente foi. Eu estou falando de você passar fome de não ter mesmo. De não ter. Se eu passei na minha vida assim, eu não me lembro. Mas eu sei que fome dói. Você quer ver uma coisa pior do que você passar fome? Hã? Não. Pior do que você passar fome é ver aquela pequenininha ali passar fome. Você já pensou que é um pai com esposa, filhos, e ele olhar no bolso? Eu já saí uma vez aqui de Maceió, 10 horas da noite, atrás de um pai que estava com uma sacola com uma corda para se enforcar. Porque depois de 2 dias correndo atrás de recurso, acabou a comida, ele chegou em casa, os filhos tinham almoçado um resto de arroz e um feijão, e não tinha nada para jantar. E os 5 filhos olham para ele agora, pai, o que nós vamos comer? E ele chegou sem nada. Ele pegou uma corda que ele tinha, colocou numa sacola e saiu andando na rua. E ele disse, não sabia o que fazer, pegou o celular, passando nos números para quem ligar, parou no meu número e me ligou. Sabe por que ele ia se matar?
porque ele não aguentava olhar para ele mesmo sendo um pai e não ter condições de dar comida. Ele estava com fome também, mas ele não ia morrer porque ele estava com fome. Ele ia morrer porque os filhos dele estavam com fome. Você acha que Satanás é brincadeira, queridos? Hein? Não. Ele leva a coisa a sério. Ele vai nos colocar em situações que nós não vamos ter saída. Mas quando nós estamos firmes em Jesus, sempre há uma saída. Ele fez isso com Jó. Só que a estratégia dele desde lá, desde Jó, desde Jesus, começou a mudar. Porque ele viu que ele tirou tudo de Jó, até a saúde de Jó ele tirou. E Jó cedeu? Não. Então ele viu que não, por aí não vai dar certo. Eu preciso mudar a minha estratégia. Então, em vez de passar fome, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar tudo o que você quer, desde que você não seja fiel a Jesus, desde que você não seja inteiramente correto a Jesus. Você entende por que eu disse a você não aceita a proposta dos carros? Hoje você entende. Naquele dia você ficou com raiva de mim. Pode confessar, não tem problema. Pastor, é assim mesmo. Porque agora, louvado seja Deus que você me ouviu. Porque era uma armadilha de Satanás para te colocar fora dos caminhos do Senhor. Para te colocar em uma situação ou outra que cada vez mais, queridos, um abismo chama outro abismo. A Bíblia não mente. Um abismo chama outro abismo. Quando você abre uma concessão para uma coisa errada diante de Deus, Ele vai te colocar uma outra situação lá na frente. E você vai ter que fazer para sustentar a primeira. Porque o teu orgulho, o teu e o meu orgulho, o teu e o meu ego não vão deixar que a gente corrija. Esses dias eu vi uma situação de um rapaz triste. Ele só tinha que fazer uma coisa, reconhecer que fez. A gente não pode falar, né, o que precisa aqui, porque o YouTube corta. Ele fez caga, querido. O que é que ele tinha que refazer? Ele disse: Senhor, eu fiz caca, me perdoa. Estava resolvido o assunto. Sabe o que ele fez? Fez outra caca. E sabe o que ele fez depois? Ele fez outra caca. E ele continua fazendo, queridos. Mas o que ele precisa? Chegar diante de Deus, rasgar o coração e dizer: Senhor, eu sou um imbecil, eu sou um idiota, eu não sei o que fazer da minha vida, eu errei, me ajuda, me socorre. E confessar. E Deus vai ajudar ele. Porque Deus trata com a coisa correta, Ele não trata com coisa errada. Deus trata com o que é certo, não trata com coisa errada. Mas Ele não quer. O inimigo mudou a estratégia dele. Depois disso, versículo 5 aí de Lucas diz assim: e levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Olha o que Satanás está dizendo. Ele está falando com Jesus. Ele leva Jesus, mostra todos os reinos, todos os poderes, ele diz: olha, eu te dou tudo, porque tudo foi entregue. Por isso a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Você já ouviu pessoas fazerem pactos com Satanás para possuir coisas? Já ouviu, né? Faz feitiço, faz macumba, faz oração, faz o livro de São Cipriano. Não sei por que chamam de São, porque São referente a santo. Mas não é santo coisa nenhuma, é endemoniado, é demônio puro. E eu já vi pessoas que fizeram um pacto entregando família, filhos, para possuir, para ter coisas. Satanás pode fazer. Ele ofereceu a Jesus, ele diz: eu dou a quem eu quero. Então o que é que eu quero te dizer com isso? Cuidado com o que você diz. Cuidado com as reclamações, com as queixas, porque Satanás
Ele não conhece a tua mente, mas Ele está presente onde você está falando. Há espíritos em derredor, procurando uma brecha, procurando uma saída. E quando você abre a tua boca para reclamar, Ele está montando o plano, a estratégia dele de como Ele vai te derrubar. E Ele vai colocar um cavalo de Troia espiritual na sua vida. E quando você menos perceber, você já viu ministérios ruírem da noite para o dia? Não foi da noite para o dia. Não foi da noite para o dia. Por isso o nosso conceito, Ivo, de gabinete do pastor é porta de vidro. Se tiver janela, é janela de vidro. Porque Satanás vai colocar uma irmã cheia de Deus para ser a sua secretária. Mas uma visita, 2 visitas, 3 visitas. Nós tivemos situações recentes, próximas a nós, dessa natureza. E quando o pastor menos percebeu, ele estava na sedução do seu próprio coração. Não foi Deus que colocou. E Satanás sabia a fraqueza dele, porque ele já havia demonstrado. E ele, sabendo a sua fraqueza, não vigiou. E por não vigiar, quando apareceu o cavalo de Troia lá, ao invés dele questionar, ao invés dele duvidar, ao invés dele meter o pé para fora, não, ele diz: é meu, é presente de Deus, Deus é bom para mim, é Deus quem está me ajudando. Cuidado, querido, cuidado com o que você diz, cuidado com as queixas. O mundo que nós estamos vivendo está difícil? Tá, queridos, está difícil demais. Não está brincadeira não a situação que nós estamos vivendo. Para todas as áreas, não está brincadeira. Então se adapte. Se recrie. Se renove. Mas não se entregue. Não baixe a sua guarda. Por que isso? Para que isso? Qual é o objetivo? Vai até onde? Quase que eu entro numa tristeza hoje. E o Espírito Santo disse: quem é que faz? É você ou eu? Eu disse: é o Senhor. Então tá bom, deixa que eu faço. Não é a minha força, não é a minha estratégia, não é a minha maneira, é Deus. O que eu preciso? Me alinhar ao projeto de Deus, me alinhar ao propósito de Deus. A primeira é a sedução da necessidade física, a segunda aqui é a sedução pela necessidade social. Mas o que vão falar de mim? Olha, Jesus, vou te dar, só quero uma coisa, Jesus. Ele diz, versículo 7, portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Você quer viver bem, riqueza, carro do ano, melhor casa, melhor situação social? Eu te entrego, mas você tem que ser meu. É o que Satanás vai dizer. Você está disposto a trocar as faltas, as tuas necessidades por abundância? Mas agora não mais adorarás ao Deus Criador dos céus e da terra, mas vais te entregar a Satanás? Sabe de uma coisa, queridos? Colocando assim não, né? Não, Marco? Colocando assim dessa forma não. Mas o inimigo não chega colocando dessa forma. Ele chega colocando cavalos de Troia às margens da tua fortaleza. E quando você menos percebe, você permitiu que o cavalo de Troia espiritual entrasse na sua vida. Eu já compartilhei isso, algumas pessoas tentaram me ajudar aqui no início. Uma delas era político. Eu tinha que ser laranja dele. Ganhar R$1.000, 1.000 e pouco sem fazer nada. É bom ou não? Só emprestando o meu CPF. É bom ou não é bom? Uma
pancada de pessoas fazem isso. Pastores, inclusive, fazem isso. Sabe o que eu disse a ele? E eu estava precisando. Era num período que eu estava mesmo, meu amigo, olha, na graça e na misericórdia de Deus, porque não nos deixava sofrer além do que nós podíamos suportar. Mas R$1.000 naquela época. A minha esposa levantou a sobrancelha no dia. Mas não havia paz em nosso coração. Não era para isso. Imagina lá na frente, o pastor Sérgio Barbosa, envolvido em maracutaia política. Que honra, hein? Seria para o reino de Deus aqui em Maceió. Papelão vir de outra cidade, de outro estado, denigrir a obra de Deus aqui em Maceió. Papelão era esse? Não, o Senhor não nos chamou para isso. Mas a sedução social é muito pesada, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ter posição, a gente quer ter nome. Sim ou não? Você faz uma postagem hoje no teu Instagram, você olha quantas pessoas curtiram ou não? Sim ou não? Se 2 pessoas curtiram, você fica feliz? Fica não? Eu fico feliz com uma, que é eu mesmo que vou lá e curto. Mas se 2.000 pessoas curtirem, o que você acha? Mexe ou não mexe com o teu ego? Mexe com o ego de qualquer pessoa. Chega lá, 20.000 pessoas curtiram, o que você faz? Sobe ou não sobe a cabeça? Sobe a cabeça, querido. E aí você começa a entrar numa crise existencial em que você acredita em Deus, mas você não está mais servindo a Ele. Você ainda fala em nome de Jesus, mas você está naquela classe que vai chegar lá e Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque você abriu. Porque a sedução, hoje as crianças, menininho de 1 ano e meio de idade, você põe num vídeo no YouTube para ele, entrega o celular para ele e fica lá com o dedo. Nem sabe falar ainda, mas já sabe mexer o vídeo. Você acha que ele vai ser ou não vai ser um escravo da internet, de redes sociais? Eu louvo a Deus que meu filho ainda nasceu fora da era dos smartphones. O maior trabalho que eu tinha com essa era comprar papel A4 e giz de cera. Também ele riscava o papel, acabava o papel, ele riscava a parede, acabava a parede, ele riscava o chão. Mas, graças a Deus, não teve celular na infância dele. Está tendo hoje, e tem hora que eu reino com ele, vou dar-lhe um chute nesse celular já. Ele desconfia, joga num lugar qualquer. Porque você fica... A sedução da necessidade de aceitação social é muito grande, queridos. Então, Jesus, está aqui todos os reinos. Tudo isso aí é meu, a glória de todos eles, a autoridade de todos eles eu vou te dar. Basta você se prostrar diante de mim. Basta você se curvar a mim. Sabe o que significa isso em miúdos? Basta você fazer o que eu quero. Basta você ser um crente qualquer, não jejua, não ora, não lê Bíblia, não frequenta culto. Basta você, por qualquer desculpa, qualquer situação, não congrega. Basta você fazer isso. Hoje nós temos as melhores desculpas para não congregar. Está cheio de crente espiritual aí nas redes sociais. Congregar não quer. Eu entendo que algumas pessoas, definitivamente, o Senhor o sabe. Não compete a mim julgar. Mas, queridos, eu mato uma onça, atravesso um rio a nado, eu vou a pé, faço qualquer coisa para estar em um momento na presença do Senhor, para estar junto com meus irmãos. Eu vou. Infelizmente, as pessoas estão se deixando levar. Elas aceitam as propostas desse mundo. E aí você criou uma rede social e de repente ela começou
a dar algum resultado, então você tem que agradar as tuas pessoas, você tem medo de perder seguidores. Então, para não perder seguidores, você tem que concordar com essa ou aquela situação. Eu ouço cada baboseira, perdão, queridos, mas cada baboseira de certos influencers aí, so-called cristãos, chamados cristãos, que o evangelho não representa em nada. Em contrapartida, tem uns que são bacana demais de olhar, porque realmente fazem o papel de um cristão com as redes sociais. São ferramentas, né? Elas não têm culpa. Uma ferramenta é uma ferramenta. A questão dela ser usada para bem ou mal está no usuário, não é nela. Então que nós entendamos, o diabo ele não vai te confrontar, ele vai te seduzir, ele vai colocar situações. Você está numa situação às vezes desfavorável, de aconselhamento, por exemplo, de uma situação familiar. A pessoa liga para você, Cauê: pai, estou numa situação terrível na minha família. Você começa a aconselhar. Você termina de aconselhar, Satanás põe um anjo dele dentro da tua casa. E a briga começa dentro da tua casa. Mas você estava... porque você não blindou ainda a sua casa. Porque não está alerta ainda para as armadilhas de Satanás. As pessoas fazem pactos para receber melhores propostas, fazem alianças para terem melhores aceitações. As pessoas buscam lugares para serem aceitas, mas elas esquecem que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ninguém se esconde de Deus. E Jesus vai então responder a ele. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só que quando nós pensamos em adoração, Jonathan, Cauê, Marco, amigo do Cauê, a gente pensa em estar num lugar como esse. A gente não pensa em adoração no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho. A gente não pensa em adoração na quitanda, no supermercado, na farmácia, no comércio, no trânsito. A gente pensa que não, lá não é lugar de adoração. Querida, adoração é atitudes. Adorar a Deus é uma atitude de obediência. Quando você rejeita uma proposta que vai contra a palavra do Senhor e você se coloca a favor, você adorou o Senhor naquela hora. Você rendeu adoração a Ele. Quando você foi fechado no trânsito e ao invés de querer matar o teu oponente, você desejou o melhor para ele, você adorou a Deus. Agora tem um monte de carro aí escrito guiado por Jesus. Tenta fechar ele para tu ver. Eu só te digo, experimenta fechar ele. Você vai ver se ele não põe Jesus no acostamento ligeirinho e avança em cima de ti. Adoração é uma atitude, querido. É uma atitude diária. Adorar aqui no momento de culto, todo mundo bonitinho, banhado, cheirosinho, é uma maravilha. Todo mundo te abraça, sorri para você, que beleza. Eu quero ver adorar lá em casa. Quando as crianças não estão agindo como você gostaria. Adore a Deus aí. Eu quero ver você adorar no comércio. Quando alguém te dá o troco a mais e você volta e diz: meu amigo, você errou, o troco está aqui, olha, é teu dinheiro, não é meu. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas quando eu não faço isso, eu estou me rendendo a Satanás para aceitar e ser aceito na sociedade em que eu estou vivendo. Jesus está dizendo a ele: somente ao Senhor.
Versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E era verdade. Então nós passamos para um outro nível. Todas elas têm a ver com o ego, mas essa aqui vai no âmago do ego. Sabe, se você realmente então faça isso. Sabe, mexe com o ego da gente. E aí você, como um cristão, muitas vezes está vivendo uma situação difícil, e de repente pode vir um pensamento na sua mente: mas se eu sou servo do Senhor, se eu sou filha do Senhor, filho do Senhor, por que eu estou vivendo essa situação? E nós entramos numa linha muito fina de tentar ao nosso Deus. E aí é onde eu piso em ovos, queridos, agora. Por que eu piso em ovos? Porque nesse momento eu estou a um fio de achar que o meu plano, a minha vontade é melhor do que a de Deus. Se tu és o Filho de Deus, então te atira daqui. Satanás agora já sabia, né? Deus já tinha dito lá no batismo: este é o meu Filho amado. Só que agora ele quer levar o Filho amado a se rebelar contra o Pai. E Jesus aqui sabe claramente: eu só posso fazer aquilo que o Pai me manda. Ele vai falar isso em João: eu só faço aquilo que o Pai me ordena, eu não faço outra coisa. Então você tem certeza que é Deus que está te ordenando isso? Quando nós fazemos essa oração, se eu, como somos instruídos muitas vezes em algumas instituições religiosas, para colocar Deus na parede, porque Ele tem que fazer, Ele tem que isso, Ele tem que aquilo. Não, queridos. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, a quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, e ninguém interfere nele, ninguém manda nele. Agora, um coração quebrantado move a mão de Deus. A oração de um fiel, um coração quebrantado, move a mão de Deus. Mas se ele não fizer, glória a Deus. Eu ontem vi um vídeo de um pai que perdeu os filhos, 3 filhos em um único momento, um acidente de trânsito. O repórter chegou para ele e disse: Senhor, como que o senhor está? Ele disse: estou bem. Como é que o senhor está se sentindo tendo perdido 3 filhos, seus 3 únicos filhos? Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cara, crente, viu? Pense num caboclo crente. Um monte de gente reporta em volta a situação lá dos bombeiros tratando do corpo dos filhos dele. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: nós fazíamos culto em casa todo dia, nós orávamos juntos, lia a Bíblia juntos, e eu tenho certeza que os meus filhos estão nos braços do Senhor. Ele não se atreveu a questionar a Deus, a tentar a Deus. Não, ele é o Filho amado, ninguém precisa provar, ele não precisa provar. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você não precisa provar para ninguém. O único que importa saber ou não é o teu Pai, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não tem que dar satisfação a ninguém. Jesus vai dizer para Satanás, respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso tentar a Deus. Sabe, Senhor, o Senhor sabe o que eu gostaria. Senhor, eu gostaria tanto de mais levitas no teu altar. Eu gostaria tanto de mais pessoas envolvidas no ministério.
Mas, Senhor, eu sei que não é a minha vontade, é a tua vontade que prevalece. Faz o que tu queres. Senhor, eu quero tanto que o meu sogro saia daquela UTI, cause um espanto tremendo em todos que estão à sua volta. Mas não é a minha vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade. Faz o melhor para ele. Faz o melhor. E nos ajude a aceitar o melhor do Senhor. Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações, presta atenção, 40 dias. Passadas que foram as tentações, acabou. Olha o que diz aí a palavra. Passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, vírgula, até momento oportuno. E a gente vence uma batalha, a gente pensa que acabou. Não acabou. O inimigo que nós temos é sagaz, é violento, é voraz. Ele tem um fim, a condenação para o inferno. Mas até lá, ele continua em derredor. Ele continua arrumando um jeito. Ele continua buscando estratégias, buscando formas. No livro de Mateus 11 e Marcos 1, Mateus 4, 11 e Marcos 1, 13 diz que depois que Satanás saiu, Jesus foi servido pelos anjos, falando sobre esse mesmo ponto. Sabe de uma coisa? O autor de Hebreus também fala em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que Deus dá ordem aos seus anjos. Os anjos do Senhor são ministros de Deus, trabalhando a nosso favor. Mas sabe a favor de quem ele trabalha? A favor daqueles que amam a Deus e perseveram no meio da tribulação, fiéis, obedientes ao Senhor, que não entregam, que não baixam a guarda. E aí ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque tendo sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As provações, queridos, servem para mostrar a cada pessoa o propósito de Deus para nós, para mostrar a responsabilidade de Deus com o seu projeto para os seus santos. É para isso que servem as provações. Sabe o que quer dizer isso, Jonathan? Eu ouvi esses dias uma história que dizia o seguinte: um certo homem de posses resolveu fazer um churrasco fim de semana com os seus amigos. E então ele disse para a filha menor, disse: filha, vai aí, avisa os nossos amigos que vamos ter um churrasco hoje. Diga para eles virem para almoçar conosco. E aí ele continuou fazendo o preparativo, o carvão, arrumando tudo. E então a menina saiu na rua gritando: socorro, querido, socorro, a nossa casa está pegando fogo, socorro, socorro, a nossa casa está pegando fogo. E era uma boa história, porque tinha fumaça subindo, né? E então algumas pessoas correram para lá, para ajudar a apagar o fogo. E ela voltou para casa. Então, depois do churrasco, aquela coisa, comes e bebe, ali o pessoal alegre, rindo, se divertindo. O pai disse: ô filha, você não avisou os nossos amigos que ia ter churrasco? Eu estou vendo um monte de gente estranha aqui, mas os nossos amigos eu não estou vendo. E ela disse: pai, os nossos amigos são essas pessoas que estão aí, porque foram elas que saíram para vir nos socorrer quando nós precisávamos. Esses são os nossos amigos. Deus não vai permitir que qualquer mal acabado participe das coisas do reino. Por isso nós somos provados, para mostrar onde está o nosso coração,
para mostrar o que realmente importa para nós. Se no fim das contas o que importa para nós realmente é servir a Deus, é nos colocar do lado dele em qualquer situação, ou é só na hora do venha a nós o teu reino? Na hora de seja feita a tua vontade, ninguém quer. Só na hora do venha a nós, todo mundo quer Jesus. Mas na hora de pagar preço, ninguém quer Jesus. Não, ele põe provações, não para que sejamos salvos. A salvação é graça e misericórdia, mas as coroas, os tesouros, os manjares, as bodas, é apenas para aqueles que suportam com perseverança os dias de provação, de tribulação, de dificuldade e permanecem-se fiéis ao Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha, da nossa vida, e que Ele nos ensine a identificar os cavalos de Troia que o inimigo tem colocado no nosso caminho para nos desviarmos da vontade plena, perfeita e agradável de Deus para nós. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você, né?